Mas hoje, irmãos, nós estamos aqui começando uma série de 4 mensagens, uma série sobre recompensa. Interessante que o propósito dessa série é ativar ou motivar o nosso coração e direcionar o nosso coração para a recompensa do Senhor. Veja, não é a recompensa do homem, é a recompensa do Senhor, né? A recompensa normalmente a gente recebe por serviços prestados, né? Recebemos porque fazemos alguma coisa, então nós recebemos uma recompensa em razão daquilo que nós fizemos. Enfim, é uma espécie, na verdade, de prêmio, né? Por você ter feito algo que você estava ali, foi pedido a você, e você fez de todo o seu coração, e aí realmente você recebeu um prêmio por ter alcançado e feito aquele trabalho. Na verdade, Deus, na palavra de Deus, em Mateus 6:1, a Bíblia diz assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Então Deus recompensa atos desinteressados, feitos sem querer aparecer. Poderia usar um outro termo aqui, secretamente. Então Deus recompensa quando nós fazemos algo que não queremos aparecer. E hoje eu vejo na mídia e nas redes sociais muita gente fazendo coisa e aparecendo, né? Não tem recompensa de Deus nisso daí, irmãos. Deus não quer que a gente apareça. Deus quer que Ele apareça, que a glória dEle seja manifestada. Há um outro texto na Bíblia, em Mateus 19:29, que diz assim: e todo o que tiver deixado, preste bem atenção nesse texto, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A recompensa do Senhor sempre será abundante. Diga, a recompensa do Senhor sempre será abundante. Sempre, irmãos. Mas olha o que ele diz no texto: todo que tiver deixado casa. Aí você vai dizer assim, mas tem que deixar minha casa, tem que deixar meu irmão, meu pai, minha mãe. Não, o texto, meu irmão, aqui diz exatamente que o sentido do texto é aquele que me amar mais do que ao pai, à mãe, ao irmão, aos filhos, esses receberão 100 vezes mais e a vida eterna, e herdará a vida eterna. Então veja como que Deus, Ele tem o prazer de nos recompensar de forma abundante, desde que, na verdade, nós mostremos para Ele que o nosso amor por Ele está acima de todo o amor que nós temos por essas pessoas que fazem parte da nossa família de sangue, né? Que é filho, que é pai, que é irmã, que é mãe, né? É forte isso daí, mas é o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz também em Apocalipse 22:12: eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para recompensar, a retribuir a cada um segundo aquilo que ele tem feito, segundo a sua obra. Obra aqui, irmãos, é no sentido daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos para fazer, e nós temos feito com o coração, com amor, com dedicação, sem em nenhum momento querermos receber algo por aquilo ali. Então Deus trará a nossa recompensa quando, na verdade, o Senhor promete isso daqui para nós.
Por isso nós vamos ver nessa série, querido, alguns princípios que nós precisamos vivenciar para que possamos desfrutar das recompensas que Deus tem para cada um de nós, que Deus deseja nos retribuir. Então, vamos orar ao Senhor e pedir a Deus para que Deus nos dê o quê? Discernimento, entendimento daquilo que Ele está falando. Você está aí sentado e Deus está falando com você, amém? Deus está falando com você, não é um pastor que está falando com você. O pastor é apenas um instrumento, poderia ser outra pessoa aqui, mas Deus usa as pessoas para falar com a gente, e Ele deseja que nós então possamos reagir àquilo que Ele fala, né? E aí, vamos pedir a Deus, nós queremos orar agora ao Senhor, e pedir ao Senhor por essa série, ó Deus, de mensagens, que essa série de mensagens, ela possa encontrar, de alguma forma, lugar no coração das pessoas, de tal forma que elas possam corresponder àquilo que o Senhor estará ministrando nesses próximos 4 domingos, ó Deus, esse mês de outubro, que o Senhor possa usar cada palavra, ó Deus, o coração dessas pessoas, e elas possam verdadeiramente serem impactadas, e elas possam responder ao Senhor aquilo que o Senhor, ó Deus, estará falando ao coração delas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então a primeira mensagem dessa série é fazendo a coisa certa. Diga, fazendo a coisa certa. Amém? Quando nós pensamos em recompensa, nós devemos procurar o quê? Fazer a coisa certa, porque quem não faz a coisa certa, como que ele vai querer ser recompensado? De que maneira? Quando você não faz a coisa certa. E como, pastor, fazer a coisa certa? A resposta é, a Bíblia diz que as saídas da vida têm como fonte o nosso coração. Do coração procedem todas as saídas da vida. Tudo procede do nosso coração. Por quê? Porque o coração envolve sentimento, envolve emoção, envolve todo tipo de postura, de sentimento que nós possuímos dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala para nós, o salmista diz assim: se há alguma coisa que você tem que guardar, guarde teu coração. A coisa que nós menos vigiamos é o nosso coração. É o nosso coração. E aí não percebemos o que a palavra de Deus diz. O problema nosso, irmãos, é que nós não atentamos para o que a Bíblia diz. Nós até ouvimos, mas não atentamos para aquilo que estamos ouvindo. Se a Bíblia diz, tens alguma coisa que deve guardar, guarde o teu coração. O que é guardar aí, pastor? É vigiar as intenções do seu coração, os sentimentos, as emoções. Porque quando você não vigia isso, quando você não atenta para isso, você toma decisões erradas, você faz escolhas erradas, você toma decisões na base da emoção, dos sentimentos, aí vem o egoísmo, aí vem uma série de outras coisas, que procede da onde? Do seu coração. Por isso que precisamos o quê? Vigiar o nosso coração. Tem 2 textos da Bíblia que eu gostaria de tecer aqui, de falar com vocês, que nos chama a atenção. Está lá em Mateus 7, 1 e 2 e Lucas 6, 37 e 38. Diz assim os textos: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Aí vem uma porção, uma boa medida,
calcada, sacudida, transbordante, será dada para vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Interessante, querido, que quando nós olhamos para esses textos aqui, o que nós vemos ali? Nós não vemos ali dinheiro. O que nós vemos ali, pastor? Nós vemos ali uma palavrinha muito simples, resumindo o texto. A palavra ali é exatamente dar. À medida em que você dá, lhe será dado. Em todos os níveis da vida é assim. É o que a Bíblia diz. E aí você talvez possa dizer assim, mas pastor, a Bíblia diz assim, quando você planta, é o que você vai colher. O que você planta, a quantidade que você planta também determina a quantidade que você vai receber. Tudo está ali na palavra. E nós muitas vezes resistimos à palavra. Então, querido, o ato de dar começa onde, pastor? Começa na atitude do coração. Tudo tem a ver com a essência de como damos, como entregamos, como fazemos as coisas que Deus requer que nós façamos. Tudo está ali. Então você pode vir aqui e servir com o coração, sabe? Com o rosto fechado, você pode entregar, sabe? Mas não querendo entregar. Você pode querer perdoar, mas não querendo perdoar. Tudo está no teu coração. Na forma como você vai se doar. E uma resposta, querido, clara para isso, que muita gente utiliza, pastor, eu estou aqui adorando a Deus, mas o que é adorar? Adoração é entrega, irmão. Adoração é livre. Adoração, o ato de doar, de adorar, isso é livre. Ninguém faz isso forçosamente. Ninguém pode dar alguma coisa obrigatoriamente, porque só vai ter resultado se você der de coração. Tanto é que a Bíblia diz assim, olha, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Fazer a coisa certa é fazer com alegria. Quando você não faz com alegria, você não está fazendo a coisa certa. Não, mas está certo, é porque eu estou triste, pastor. Não, eu estou triste, mas eu estou fazendo a coisa certa. A alegria aqui, irmão, está na expressão interna, não na expressão externa. É fazer com prazer, é fazer com excelência, é fazer com gosto. Aqui não está falando de sorriso. Fazer com alegria, então tem que estar sorrindo, pastor, mas hoje eu estou triste, porque aconteceu um problema lá na minha casa e tal, e eu estou triste, né? Mas a tristeza, a alegria aqui não está se referindo ao ato da sua face, mas aquilo que está dentro de você, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia, amém, irmãos? Então a nossa alegria é interna, nossa alegria não é uma alegria que se expressa muitas vezes pelo sentimento, mas se eu venho aqui e estou fazendo, mesmo passando por uma luta, por uma tribulação, mas eu estou fazendo aquilo com gosto, com prazer, sabe? Porque eu sei que é a coisa certa que eu tenho que fazer, porque Deus mandou fazer exatamente dessa forma. Amém, queridos? Quando você olha para esses dois textos que eu li aqui, você não vê aqui a palavra dinheiro. O contexto aqui é outro. O contexto aqui não é dinheiro. Não aparece nesses versos, mas muitas vezes quando nós lemos o versículo 31 do capítulo 6 de Lucas, o versículo 38, nós fazemos associação com o quê? Com as finanças. Porque quando você dá, assim vos será dado, né? Uma medida sacudida, transbordante. Aí você já pensa o quê? No dinheiro, nas finanças. Não é verdade? Amém, queridos? Aí você pode dizer assim, mas não pode falar sobre isso, né, pastor? Irmão, como que eu vou falar de graça, da graça, sem falar em dar? Está ali a expressão do dar, é o que vocês já participaram hoje. A expressão está aqui, porque Ele deu.
Graça é dar. A coisa mais difícil que o crente tem é dar. Não é verdade? E o que Deus mais nos ensina é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o quê? Que Ele o quê? Deu. Não há como eu falar sobre aliança, e aliança envolve o quê? Casamento, sem falar em entrega, em dar. Não tem como uma pessoa casar com a outra e não se doar a outra. Não tem como, irmão. Quem pensa assim está pensando equivocado, distorcido. No seu pensamento está errado. Por quê, pastor? Porque Jesus disse assim: aonde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o quê? O seu coração. Aonde está o seu coração? Algumas pessoas até dizem assim que, né, olhando para alguns exemplos ruins que tem aí, né, algumas pessoas dizem que a igreja está atrás do meu dinheiro. E eu quero dizer para você que a igreja não está atrás do seu dinheiro, pelo menos essa aqui, que eu pastorei. Então, pastor, quem está? Irmão, Deus não está atrás do seu dinheiro, a igreja não está atrás do seu dinheiro. Deus está atrás do seu coração. Mas já entreguei o meu coração para Ele, mas com dificuldade de dar, de entregar, de fazer a coisa certa. Como que você entregou para Ele? O ato de entregar é permitir que Ele faça através de você, que o seu coração seja envolvido. E Deus sabe, querido, que seu dinheiro mostra onde está o seu coração. Deus sabe disso. Existe uma conexão entre nosso coração e o nosso bolso. Por isso que a gente pode dizer que Deus tem acesso à nossa carteira. Por quê, pastor? Porque Ele tem acesso ao nosso coração. Amém? Esses dias eu ouvi alguns irmãos nessa pandemia. A pandemia ainda não acabou, né? Ela ainda está aí. E eu vi já alguns testemunhos de irmãos que estão sendo grandemente abençoados. Amém, glória a Deus por isso. É a expressão que eles usam, né? Deus tem me abençoado, pastor. E aí? O que você entrega a Deus dessa bênção? Não, eu devolvo o meu dízimo, pastor. Não, então você está devolvendo, não é teu. Você não está entregando nada. Não é verdade? Não está entregando nada, não é teu, é dele. Eu estou devolvendo para ele, que é a parte dele, do sustento da obra dele. E a oferta? Você está ganhando mais, você está sendo mais abençoado, mas você tem mais dificuldade de dar. E quanto mais a gente tem, mais dificuldade a gente tem de dar, porque a gente investe naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Nós temos que aprender a fazer a coisa certa, irmão. Você quer que o seu coração, esteja no reino de Deus? Quero, pastor. Coloque o seu tesouro no reino. Aplique no reino, invista no reino de Deus. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Quando você olha assim, pastor, eu vejo tantas pessoas, missionários, de Deus, com tanta dificuldade. Mas por que ela está com dificuldade? Porque o próprio povo de Deus tem dificuldade de entregar. E esse é um problema, não é? Que muitas vezes a gente percebe. É o que Deus diz. O padrão é quem, pastor? O padrão é Cristo, querido. Ele é o nosso modelo. O nosso desejo sempre deve ser nos tornar semelhantes a Ele. Ele sempre deu. Interessante que a palavra, vou dar uma estatística aqui para vocês. A palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia. A palavra orar é usada 371 vezes na Bíblia. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar, guarde isso daí, é usada 2.162 vezes na Bíblia.
ela é mais usada na Bíblia do que orar, do que crer e do que amar. Por que usou tanto, pastor? É porque Deus já sabia que as pessoas, os seus filhos, têm dificuldade de dar. Porque o princípio do mundo é receber, e o princípio do reino de Deus é dar, não é receber. É dando que você recebe, não é recebendo que você vai dar. Então eu espero receber. E a tristeza de Deus é que muita gente está recebendo mais e continua sem dar. E aí ele fala assim: Deus está me abençoando. Não é Deus, porque se é Deus, tem alguma coisa errada com a palavra dele. Por isso que o cerne aqui está no coração. A questão aqui está no coração, irmãos. Quando lemos o texto, nós vemos evangelhos que falam, o evangelho que fala em condenação, em julgamento, em perdão, doação. Você vai receber de volta aquilo que você entrega, aquilo que você dá. Se você dá perdão, você vai receber perdão, irmão. Amém? O que você dá é o que você vai receber. Então, como que eu posso ter um coração generoso? Como? Praticando aquilo que Deus manda você fazer. Quem ama aqui a família, vida e paz? Somos nós, amém? Você está entendendo, querido? Eu amo, pastor. Quando você não faz a coisa certa, você prejudica a igreja, você prejudica a família. Se você for fazer um paralelo com a família espiritual, com a família de sangue sua, toda vez que você faz alguma coisa errada, você prejudica a sua família. Seja você filho, seja você pai, seja você mãe, seja você esposo ou esposa, você prejudica a sua família. Quando você faz coisas erradas aqui na família, você está prejudicando a sua família. Quando você resiste em dar, você está prejudicando a sua família. E aí você expande isso, querido, para o reino de Deus como um todo. Quantos missionários aí estão necessitando mas a gente não pensa nisso, não é verdade? Quando você pensa que no final do mês ou início do mês, nós temos que pagar o aluguel da casa da nossa família, onde a gente se congrega, onde a gente faz as coisas. Quem você pensa nisso? Sabe? É como se você pensasse assim: eu tenho que fazer a compra para minha casa, né? Porque os meus filhos não podem ficar sem comer. Eu tenho que fazer essas coisas. Eu tenho que pagar a luz porque eu não quero ficar sem a luz, sabe? Eu tenho que pagar a internet porque eu não quero ficar sem a internet. Eu não quero que as coisas da minha casa, da minha família se acabem. Para isso não acontecer, querido, nós temos que dar. Nós temos que entregar, nós temos que semear, nós temos que investir, nós temos que nos doar para que isso não aconteça. E eu estou falando, irmãos, partindo de uma família local para o reino de Deus como um todo. Esses dias a Raquel Elana, que é a missionária que está na Turquia, fez um apelo, sabe? Irmãos, mas nessa pandemia parece que a coisa não flui, não é? As pessoas retiveram muita coisa que não é dela, que é do Senhor. Se você diz que tudo é de Deus, por que você está controlando aquilo que é de Deus? Você está entendendo, irmão? Deus fez a terra rica, não precisa ver pobreza e miséria. Por que isso veio, pastor? Por causa do coração pecaminoso do homem. Após a queda, o homem ficou egoísta. Então eu gostaria aqui rapidamente de compartilhar com você alguns princípios extraídos no livro de Deuteronômio capítulo 15. Então eu não vou ler os textos, tá? Para poder economizar o nosso tempo. Mas capítulo 15, Deuteronômio, versículos 7 e 8. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você: aprenda a lidar com o coração egoísta. Aprenda, repete isso daí por favor, queridos. Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, irmãos. É uma doença. Esse negócio da gente pensar só em nós mesmos, isso é uma doença, isso é egoísmo.
E quando a gente parte do princípio que nós somos filhos de Deus, que recebemos um novo coração, então esse coração não tem a mesma raiz do coração do ímpio. Não temos que ter dificuldade de dar. Por que Deus criou o dar? Você acha mesmo que Deus precisa do nosso dinheiro, irmão? Não, pastor. Sabe por quê? Porque Deus criou o dar para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque o dar tira o egoísmo do nosso coração. Amém? Quando você dá, aquele troço está tão entranhado em você, aquela coisa está te amarrando, aquela coisa te pega, aquela coisa te aprisiona, que quando você tem que dar, você tem tanta dificuldade em dar, que quando você dá, querido, aquilo está arrancando de você o egoísmo. Quando dá de quê? De coração. Em Gálatas 5:20 diz que o egoísmo é um fruto da carne, é uma característica da carne. Então o primeiro princípio, querido, aprenda a lidar com o coração egoísta. Pastor, eu não tenho um coração egoísta. Tem, irmãos, nós temos essa raiz ainda. As pessoas têm muita dificuldade de dar. Durante essa pandemia, Deus fez um milagre para que nós nos mantivéssemos aqui, para que Ele nos mantivéssemos nesse lugar. Porque parece que quando as pessoas, elas não têm uma atividade na igreja local, sabe, parece que elas perdem o contato com Deus, o princípio, as coisas. E como é que fica isso? Não vou dar. Eu não vou entregar, não vou investir, eu não vou semear, eu não vou fazer. Faça a coisa certa. A coisa certa é o que Deus está mandando a gente fazer. E nós vamos ser abençoados, amém, queridos? Segundo princípio, aprenda a lidar com o coração ansioso. Deuteronômio 15:10. Coração ansioso. Antes de dar, irmão, é o egoísmo. Ele nos ataca. Depois que nós damos, o que nos ataca, pastor? É a ansiedade. Nós ficamos ansiosos. Será que não vai faltar? Será que não vai ter para isso? Será que não vai ter para aquilo? A gente fica ansioso. Confia em Deus, entrega ao Senhor. Amém, queridos? Quando devolvemos a Deus o que é dele, isso não deve trazer aflição e ansiedade no nosso coração, não, irmão. Deve trazer alegria. Amém? Amém? E olha, alguns aqui me conhecem mais tempo, sabe que o que eu estou ministrando aqui, eu tenho autoridade para ministrar. Eu não vos falaria essas coisas, ou ministraria ao vosso coração, se eu não tivesse autoridade para fazer. Autoridade não é uma questão, irmão, de nome ou de delegação. Autoridade é uma questão de vida. Ninguém pode ensinar aquilo que não está vivendo, porque ele está ensinando morte. Ele transmite morte em vez de vida, quando ele transmite algo para o outro, quando ele mesmo não está vivendo. Então preste atenção, só ficamos ansiosos após entregar algo porque pensamos que aquele bem nos pertencia, sendo que na verdade Deus é o dono de todas as coisas, que a gente acha que aquilo nos pertence. Mas eu trabalhei tanto por aquilo, pastor, eu fiz tanto por aquilo, não sei o que isso aqui, pastor, porque Deus me abençoou. Se Deus te abençoou, querido, e Ele agora requer algo de você, então você dê para Ele. Ele não vai deixar de abençoar você não, aleluia, amém? Entenda isso no coração. Ah, mas e se Deus não der? Não tem problema. Eu não fiz para poder lhe dar, eu fiz porque eu amo a Ele e eu entendo que todas as coisas pertencem a Ele. Acabou. Bota um ponto final aí, irmão, em nome de Jesus. Desenvolva esse coração, sabe? Aprenda a lidar com esse coração ansioso. Deus me pediu, esses dias eu estava falando com alguns irmãos, né? Se Deus chegasse para você agora, você está aí com R$100 no bolso, é os R$100 para você comprar a comida dessa semana, ou a mistura dessa semana. E aí Deus fala com você assim: meu filho, você entrega tudo que você tem aí agora. E aí? Você vai entregar, você vai dizer para Deus assim: mas Deus, quem que vai me dar a comida da semana? Você vai falar isso para Ele. Sabe por quê? Porque você entende que não é Ele que dá as coisas para você, não é Ele que provê, é você que está provendo.
Você que está provendo. E aí a gente deixa de ter grandes experiências com Deus, de ver o reino de Deus crescendo, de expandir, porque nós não aprendemos a lidar com um coração ansioso, egoísta. Terceiro princípio, desenvolva um coração generoso. Irmãos, Deus quer que nós sejamos generosos. Deus nos deu um novo coração, transformou esse coração que era egoísta num coração de dar. Amém, queridos? Deus transformou isso, Deus nos deu um novo coração. Você já viu um pai e uma mãe ensinar ao seu filho, né? Que eu coloquei aqui, ensinar o seu filho a dizer assim, não compartilha tudo não, não compartilha isso não dê não. Normalmente os pais ensinam seus filhos a compartilhar com o outro, o brinquedinho, né? A outra coisinha que ele ganhou, dá um pouquinho para o seu amigo. A gente ensina as crianças a não serem egoístas, porque elas já nascem com o coração egoísta. É assim, irmãos. Deus olha para nós, filhos dele. Quando você vai crescer e ser generoso como eu? Um provérbio, irmãos, popular, antigo, diz o seguinte: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Você só tem aquilo que você dá. Se você tem dificuldade de dar, é porque aquilo te possui. Outro princípio: desenvolva um coração agradecido. Cada um de nós tem que lembrar, querido, de onde Deus nos tirou. De onde que Ele nos tirou. O que nós seríamos sem Ele, irmão. Sem Ele ter nos resgatado, nos tirado. Se você olha para essa cruz aqui, você lembra disso. Você olha para o seu passado, você olha que nós éramos condenados debaixo de um reino de trevas. Deus nos arrancou de lá, aleluia, e nos transportou para um reino de luz, aleluia, cheio de graça, de glória, de poder, de presença, de abundância do céu para nós. E quando nós lembramos disso, nós precisamos ter um coração agradecido. Por isso que eu tenho muita dificuldade, irmãos, com crentes em Cristo, que, irmãos, vivem uma vida pautada naquilo que ele tem, naquilo que ele possui. Quem dera que esses crentes tivessem a consciência de que a única coisa que ele possui nessa vida é o Senhor na vida dele. Que o resto, meu irmão, do mesmo jeito que você tem aqui, você pode não ter aqui, amanhã. É igual a vida. Então ande sempre, sabe, na satisfação. Libere aquilo que você precisa liberar, para que o teu coração seja um coração agradecido, em nome de Jesus. Preste atenção nisso, irmão. Eu vejo tantos testemunhos, tantos. Eu vou confessar para vocês, eu já cansei, irmão. Muitas vezes o irmão chega, pastor, sabe, eu consegui isso, eu conquistei aquilo. Sabe, antigamente tinha mais alegria. Hoje eu tenho menos alegria quando o irmão dá um testemunho desse. Por quê, pastor? Porque eu vejo o contrário daquilo que ele está fazendo. Quando Deus nos dá, irmão, Deus não dá para nós. Deus dá para que nós possamos investir. Porque Ele entende o seguinte: quando eu dou para o Marco, ele sabe investir, ele investe no meu reino, então eu vou dar mais. É desse jeito. Amém? E por fim, desenvolva um coração primiciador. Princípio da primícia, da excelência, de dar o melhor para o Senhor. Aonde está escrito isso, pastor? Esse texto aqui eu quero ler. Esse texto aqui eu quero que vocês entendam. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar. Não tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus.
que é isso aí, pastor? Deu o primeiro para o Senhor e o melhor. O primeiro tem que ser para Ele e o melhor tem que ser para Ele. Porque para Ele, se sobrar tempo, pastor, eu faço, eu vou. Se sobrar tempo, olha, não estou tempo, olha, não tenho tempo, olha, também, tem um pouco também, não tem muito, não dá, porque eu comprei isso, eu fiz aquilo e tal. Os crentes não pensam no reino de Deus, irmãos. A maioria deles pensam neles mesmos, é um coração muito egoísta. E muitas igrejas locais estão passando muito aperto, porque os filhos de Deus estão pensando só neles mesmos. O que acontece com o Evangelho? Ele retrai. Por quê? Porque o nosso coração está sendo um coração que está pensando primeiro em nós, e não no reino. Buscai primeiro o reino, a justiça dele, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E a primeira coisa que você fala para Deus, Deus, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sei o quê. A primeira coisa que você fala para Deus, e Deus está olhando para você e diz assim: filho, a minha palavra é uma só, a que vale para você, vale para todo mundo. Não tem diferenciação de palavra de Deus, querido. Dê o primeiro, Deus merece, querido, o nosso melhor, o nosso primeiro, amém? É a primícia do Senhor, é a entrega, é a preocupação que nós temos que ter com o reino de Deus. E aí? Está tendo condições para isso, está tendo condições para aquilo, nós estamos conseguindo mandar isso daqui, nós estamos conseguindo fazer isso daqui, estamos conseguindo. Ó, irmão, é só você perguntar, a família é sua, pergunte, aonde vamos parar? Será que amanhã ou depois, né, se de repente nós temos que fechar isso daqui, você vai dizer assim, tem gente que vai dizer assim, não tem problema, eu vou para outra igreja, pergunta, tem um monte de igreja aí. Porque essa muitas vezes é a nossa reação com o reino de Deus, aonde Deus nos coloca, aonde é a obra que Deus quer que nós ali cresçamos e avancemos no reino do Senhor. Querido, tem uma frase que eu costumo dizer, que você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque você é abençoado pelo Senhor. Você não dá para ser abençoado, você dá porque você já é abençoado. Você entrega, você sabe. E não fale de dízimo, irmão. Eu entreguei meu dízimo. Não, irmão, dízimo é do Senhor. Aquilo não se mexe. Não é verdade? Aquilo é para manter a casa do Senhor. E quanta gente tem roubado de Deus. Não está fazendo a coisa certa. Não é a coisa certa do pastor, não é a coisa certa da família, é a coisa certa de Deus. O que Deus manda você fazer, que é certo. Mas por que muitas vezes as pessoas não fazem? Será que está faltando alguma coisa na casa desses irmãos? Né? Será que você se preocupa, lá na casa de Deus está faltando alguma coisa? Porque Deus não tem deixado faltar nada na sua mesa, na nossa casa. Amém, irmãos? Amém? Será que você, porque eu falo aqui, irmãos, eu falo aqui, nós tiramos do bolso e nós abençoamos. É o testemunho para a glória de Deus. Na família é assim, família tem que ser assim. E a gente se mobiliza para isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a casa de uma irmã que pegou fogo. Pegou fogo, tadinha, a irmã com muita dificuldade e tal, pegou fogo. A igreja foi lá, a família foi lá e construiu uma casinha para ela, no mesmo terreno, porque o terreno era dela, aleluia. Isso eu estou dando testemunho para você entender. Nós temos que fazer a coisa certa. Não é ouvir a coisa certa, não é saber que aquilo está certo, é fazer aquilo que Deus está falando para nós fazermos, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E não se importa. Tem dia que teve uma vez que a pessoa falou assim para mim: pastor, eu tenho uma dívida de gratidão com o senhor, com a minha casa. Eu disse, pelo amor de Deus, irmão, não tem dívida nenhuma comigo não. A única dívida que nós temos um com o outro é o amor. Não fazemos nada por causa de, fazemos porque amamos, fazemos porque o Senhor nos motiva a isso. É o coração de Deus no nosso coração. Amém? Lembro de outro irmão que morava aqui. Ele morreu, um irmão tão lindo, tão maravilhoso. Como é que era o nome dele, irmão? Não é Vivaldo não, é um irmãozinho que morava aqui. Um senhor já, sabe, a casa dele foi invadida, acabou tudo a casa dele. Nós fomos lá, construímos. Irmão, só estou falando para você algumas coisas que na verdade os abençoados, eles são satisfeitos.
A recompensa do Senhor, não importa, não, eu vou dar porque aí Deus fica compromissado comigo de me dar depois, tá, pastor? Porque eu dei. Tem muita gente nas igrejas fazendo isso, sabe? E se Deus não dá, meu irmão, misericórdia. É uma coisa louca. Então você pega aí no meio de 2.000, 3.000 pessoas, você pega muitas vezes na televisão, testemunho de uma, de duas, de três, de quatro, de cinco. Você pega aquele testemunho, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui não sei o quê, eu fui isso, eu fui aquilo. Sim, e agora? E agora estão pedindo dinheiro de você, para você pagar pelo milagre que Deus fez para você. O dinheiro a gente não pede, irmão. O crente em Cristo não precisa de uma palavra. O meu sonho, e que eu creio que esse sonho vai se realizar antes de eu partir daqui, irmãos, é não termos mais aquele momento que o ministro Ed fez aqui, de dízimo e oferta, sabe? Vai ser uma coisa natural na tua vida. E chegar aí, e o que está precisando mais? Está precisando mais daquilo. Tem algum irmão com alguma dificuldade, com alguma luta para a gente poder, sabe? É assim, é desse jeito, irmão. Fazer a coisa certa não é difícil. A dificuldade está no nosso coração. Por isso que essa mensagem, a essência dela, tudo começa onde? No coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tudo começa onde? No coração. O coração é que tem que ser trabalhado. Então desenvolva um coração primiciador. Ou seja, primeiro ele, o melhor é para ele. Estamos fazendo aqui o melhor, então eu quero o melhor louvor, eu quero o melhor aquilo lá, eu quero o melhor daquilo lá, eu quero o melhor do outro lá. Nós queremos fazer uma filmagem, pastor, queremos colocar online, mas nós precisamos de mais algumas coisas para ficar uma coisa melhor, sabe? Mas não temos. Por que não temos? Não é porque, irmão, não podemos não. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas é por quê? Por causa do coração egoísta. Muita gente não está nem aí, irmão. Eu não estou falando de vocês não. Então vamos desenvolver um coração agradecido. Seja grato a Deus. Como que eu posso ser grato a Deus? Fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que Ele tem pedido para eu fazer, e não aquilo que eu penso que devo fazer, não aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, não aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Não, eu vou fazer aquilo que Ele diz que eu tenho que fazer. É diferente, querido. Desenvolva esse coração generoso, sabe? Aprenda a lidar com esse coração ansioso, com esse coração egoísta, e entregue. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Muda esse quadro. Muda esse placar. Ontem o pastor Marcos Júnior estava ministrando aqui sobre isso, né? De virar o jogo. Tem muita gente que precisa virar o jogo, sabe? Está perdendo, não está percebendo que está perdendo. Por que eu estou perdendo? Exatamente porque não está fazendo a coisa certa. E ontem eu ouvi a mensagem dele. Normalmente eu ouço as mensagens ministradas aqui no Salt, e tem muita coisa a ver com aquilo que nós estamos ministrando hoje. A recompensa do Senhor. E você não precisa mostrar para as pessoas: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não vai ter recompensa, irmão. Amém? Quando a gente faz algum projeto social, irmão, aí a Rebeca diz assim: vamos colocar na mídia. Eu disse assim: não, só interno, só para motivação do grupo, dos grupos, fora não. Nós precisamos mostrar para as pessoas, irmãos. É Deus que precisa estar olhando aquilo ali. Deus é que vai abençoar, como e quando e da maneira como Ele desejar. Aleluia. Amém? Amém? Se doem. Se doem. Entreguem. Em nome de Jesus. Papai quer te dar prêmios. Papai quer te dar prêmios. Vai ganhar 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Esse é o coração, irmão. Que eu e você, que cada um possa ter esse coração. Muita gente que não está nem aí, mas nós não. Nós somos daqueles irmãos que queremos ouvir a voz de Deus
e fazer aquilo que Deus manda fazer, não importa as circunstâncias, as dificuldades. É isso que eu tenho que fazer, aleluia, amém? E não é fazer, sabe, não vou fazer esse mês, o mês que vem não deu para fazer, o outro mês não deu para fazer, leva 5 meses, não. Eu vou fazer toda vez que Deus mandar eu fazer, é assim que eu tenho que fazer, é a coisa certa.